Ora viva, fala-vos Manuel Moreira de Naturmed, Medicinas Naturais. Hoje vamos falar sobre o importante de saber distinguir entre principal e complementar. Portanto, saber discernir sobre o que é mais importante. Isto para conseguirmos o máximo de eficiência, para conseguirmos saber usar a alavanca sempre que somos deparados com um problema, para encontrarmos uma solução. Então, para isso é muito importante saber discernir entre principal e complementar. Há pessoas que, por exemplo, se lhes perguntarmos se o mais importante é o alto ou se é o baixo, ou se é a esquerda ou se é a direita, vão dizer que é igualmente importante, ou vão dizer até que tudo é importante. A questão não é se é tudo importante ou não, a questão é o que é mais importante. É importante perceber em cada situação, em cada momento, em cada circunstância, o que é principal e o que é complementar. Portanto, isso permite-nos, se nós formos capazes de discernir entre o principal e o complementar e tomarmos as decisões adequadas, isso vai permitir-nos sermos mais eficientes, mais produtivos, vai-nos permitir obter maior sucesso, maior rentabilidade, vai-nos permitir ser mais rápidos e eficazes, vai-nos permitir obter mais vitórias e menos derrotas. Assim, discernindo entre principal e complementar e tomando as atitudes apropriadas em função disso, vai-nos permitir termos mais saúde e menos doença, vai-nos permitir termos melhores relacionamentos, melhores amizades, melhor amor e, inversamente, termos menos desentendimentos, menos conflitos, menos guerra, não é? Para podermos alcançar, por exemplo, mais dinheiro, mais prosperidade e, inversamente, para termos menos despesas, menos pobreza, menos miséria. Por isso, é importante, é decisivo, é indispensável, é fundamental sabermos distinguir em cada situação, em cada fenómeno, em cada circunstância, em cada caso, em cada coisa, o que é principal do que é complementar. Vamos dar então alguns exemplos entre principal e complementar. Por exemplo, entre sono e vigília, sono é principal, vigília é complementar, porque para estarmos bem ativos durante o dia, precisamos ter dormido bem, não é? Outro exemplo, fim e início. Muita gente imagina que o início é o principal. O início é indispensável, é lógico, não é? Para terminarmos alguma coisa, alguma vez temos de iniciar. Contudo, o principal é o resultado, o principal é chegar ao fim e chegar bem. Portanto, de nada adianta começar bem se ficarmos pelo caminho ou se terminarmos mal. Portanto, nesse ponto de vista, o principal é o fim. Já, por exemplo, para dormir bem, o principal é o dia, o principal é o tipo de atividade e o tipo de comportamento que temos durante o dia. É isso que vai condicionar depois o nosso sono. E nesse caso, o dia acaba por ser a parte principal. Dando agora um exemplo relativamente, por exemplo, à estratégia. Nesse ponto de vista, oculto é parte principal e aparente é parte complementar, né? Porque a parte aparente tem a sua raiz na parte oculta, né? Outro exemplo, suponhamos entre saúde e relacionamento, ou relacionamentos. Portanto, saúde será a principal, relacionamentos complementar, porque sem uma saúde adequada não pode haver relacionamentos eficazes e duradouros, por exemplo, né? Um outro exemplo interessante é entre palavra e dinheiro, né? Toda a gente supervaloriza o dinheiro, contudo,
independentemente do seu valor, e que o tem, efetivamente, e tem muito valor, mas entre dinheiro e palavra, principal é palavra. Dinheiro é complementar. E porquê? Porque mesmo para obter dinheiro abundante, a pessoa precisa saber usar a palavra de forma eficiente. Se não souber usar a palavra de forma eficiente, seja a palavra interna, seja a palavra externa, de relacionamento com as outras pessoas, com certeza não vai conseguir ganhar dinheiro abundante. E inversamente, por exemplo, uma pessoa mesmo tendo muito dinheiro, suponhamos que ganhe na lotaria, suponhamos, né? Se não souber usar a palavra, vai perdê-lo rapidamente. Portanto, e exemplos não faltam a esse respeito. Um outro exemplo é entre respiração e alimentação. Respiração é principal, alimentação, refiro-me à alimentação gastronómica, né? Comida, bebida, é complementar, pois nós aguentamos dias sem comer, mas sem respirar apenas uns segundos ou uns minutos, né? Portanto, o principal é a respiração, comparado com a alimentação. Entre, por exemplo, individual e solidário, principal é individual, solidário é complementar. Isto pode também chocar muitas pessoas, não é? Mas essa é a realidade, porque o indivíduo é a raiz, é a base da família, é a base do grupo ou é a base da sociedade. Indivíduos, portanto, ou melhor, sem indivíduos capazes, não há famílias, grupo ou sociedades capazes também. Portanto, o indivíduo é a parte principal. Um outro exemplo, entre ouvir e falar. Ouvir é principal, falar é complementar. É curioso que nós temos uma boca e dois ouvidos, não é? Há também um dito que diz o seguinte: quem não sabe, fala. Quem sabe, cala. Esta é uma frase do Tao Te Ching, de Lao Tse. Por exemplo, entre fazer e comparando com falar, comentar, criticar. Fazer é principal. Falar é complementar. De facto, porquê? Porque os que fazem acontecer, né, são os que detêm o poder. Por exemplo, entre interno e externo. Interno é principal, externo é complementar. Porque o interno está relacionado com a essência, não é? O externo está relacionado com a máscara, com a ilusão. E por último, vamos dar mais um exemplo, que é relacionar qualidade com quantidade. Qualidade é principal, quantidade é complementar. Muita gente inverte isto, preocupa-se muito com a quantidade de dinheiro, com a quantidade disto, com a quantidade daquilo, e despreza a qualidade, mas de facto a qualidade é o principal. Aquilo que tem mais qualidade tem mais valor, não é? É mais caro, é mais apreciado, é mais valorizado, dura mais, perdura mais e é mais atrativo, pelo menos para aquelas pessoas que sabem observar a parte oculta, não é? Que não vão apenas nas aparências. Um exemplo interessante sobre a importância da qualidade versus quantidade está nestes dois livros de Timothy Ferriss. Portanto, este primeiro livro que Timothy Ferriss escreveu, isto aqui é uma edição espanhola, A Semana Laboral de 4 Horas. Portanto, a edição portuguesa diz, chama-se 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Então, aqui o autor explica que trabalha apenas 4 horas por semana, né? E no resto ele dedica-se a divertir-se e a treinar, a estudar, etc. Né? Então a maioria das pessoas faz o contrário, passa a vida a trabalhar e o resto do tempo depois não lhe sobra para se valorizar, etc. Então essas pessoas
vivem geralmente na miséria, na doença, nos conflitos, etc. Né? Do mesmo autor, ele tem um outro livro chamado 4 horas por semana o corpo, em que ele também sugere que basta 4 horas de exercício adequado por semana, né? Não precisa estar a fazer muitas horas por dia. Também, por exemplo, a nível de exercício de Qigong, a maioria das escolas propõe aos alunos praticarem, por exemplo, 1 hora ou mais por Qigong diariamente. O Qigong que eu aprendi com o meu mestre, ele recomenda 20 minutos no máximo, não é? Exatamente porque é um Qigong de qualidade. Por isso, qualidade é principal, quantidade é complementar. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contacto comigo. Se eu puder ser útil, terei todo o prazer. Podem escrever para naturmed@naturmed.com.pt. Podem consultar o nosso site www.naturmed.com.pt e, se gostarem, podem pôr um gosto no nosso no YouTube também, no nosso canal, está bem? Pronto, então, muito agradecido, até a próxima.